Você já se perguntou por que você vive situações repetidas? Você já parou para analisar algumas situações repetidas que acontecem na sua vida? Mesmo os problemas no emprego, mesmo os problemas em relacionamentos, mesmo os problemas em relacionamentos de amizades, mesmo os problemas com familiares, né? Você sabia que isso tem um propósito? Nada na nossa vida se repete em vão. Tudo tem um propósito para que a gente consiga ser transformado através daquela situação. Por um tempo, eu falo isso inclusive por experiência própria. Por um tempo, eu via que Deus sempre me trazia pessoas com determinado problema. E esse problema era sempre o mesmo. E geralmente era problema de relacionamento em casamento. E por muito tempo eu questionei a Deus assim: meu Deus do céu, eu não tenho uma amizade que eu consiga, né, ter ali sem que ela tenha problema no casamento. Eu sou casada, a pessoa é casada, mas eu não conseguia uma amiga, uma amizade, uma relação em que o casal tivesse o mesmo clima de casamento, a mesma relação, a mesma saúde de relacionamento, né? Assim, problemas todos nós temos, discussões, conflitos, todos nós temos. Mas eu via que sempre me aparecia alguém que apresentava aquele mesmo problema. E um dia eu me reclamei para Deus. Falei assim: Senhor, eu não aguento mais isso. Falei: olha, se o Senhor tiver que me trazer pessoas com esse tipo de problema, eu prefiro ficar sozinha. Porque era automático meu pensar em uma solução. Se você vier me trazer um problema, eu vou pensar na solução. E eu ficava pensando, como resolver esse problema? E nem sempre quem vai te trazer um problema, ele quer a solução. Ele quer só reclamar. Nem todo mundo que te traz uma reclamação, ele quer uma solução, até porque se ele quiser a solução, ele estava buscando uma mudança, uma transformação. Às vezes ele só quer reclamar, mas aquilo servia para mim, servia de aprendizado para mim. Eu sempre tentava dizer assim: peraí, o que eu tenho para aprender com isso? Até que eu entendi que aquilo Deus repetia, não porque eu tinha que ter um efeito na vida daquela pessoa, mas porque aquela pessoa tinha que ter um efeito em mim. Aquelas pessoas que passavam pela minha vida foram contribuindo para que eu, investigando, tentando ajudar cada uma delas, eu ajudava a mim mesma. Eu crescia, eu aprendia, eu me desenvolvia e no momento de ajudar realmente quem precisava, eu tinha recursos para ajudar. Então, às vezes, Deus não permite que você mude um ciclo ruim até que você mude a sua percepção daquilo. Eu tinha um ciclo ruim de amizade, não porque as pessoas eram necessariamente ruins, mas eu não conseguia ter uma amizade em que eu me sentisse segura para levar, às vezes, os meus problemas, que a pessoa tinha muitos problemas e eu não conseguia me sentir segura de levar um problema e dizer: olha, eu também preciso de ajuda, né? Porque eu me sentia sempre aquele apoio de ter que ajudar, então eu não me sentia apoiada. E chegou um determinado momento em que eu queria alguém que pudesse também compartilhar comigo uma ideia, uma saída, uma solução, um novo pensamento, um novo raciocínio, e eu não tinha. E eu me ajoelhei, eu coloquei isso na presença de Deus e falei assim: eu não aguento mais. Se é esse tipo de amizade que o Senhor tem, que me traz problemas, e que eu levo uma solução e que a pessoa não quer essa solução, ou que eu começo a ter, às vezes, um conflito por causa do problema que ela está vivendo, porque eu entrava em sofrimento pela pessoa estar sofrendo. E eu entendi, através da vida de uma outra pessoa, que disse para mim o seguinte: você se preocupa com as pessoas e você sempre busca ajudar. Você sempre busca resolver, mas nem sempre é para você resolver. Você tem que ser apenas condutor. Você vai apenas conduzir a pessoa, mas você não vai resolver por ela. Então eu aprendi que eu tinha que ser como se fosse um caminho, uma pessoa que vai guiando você a trilhar o seu caminho, né? Embora às vezes aquilo até ficasse insustentável de manter uma relação de amizade, porque eu estava passando por alguns problemas em determinado momento da minha vida e eu também precisava de apoio e eu não tinha naquele momento, mas eu percebi que Deus não me tirava aquelas pessoas ali com aquele mesmo perfil, porque ainda era um tempo para eu aprender que eu tinha uma missão na minha vida e eu aprendi, eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida
de tanto ele repetir. E aí, quando eu entendi, eu passei a agradecer. Quando eu disse assim, realmente tem um propósito. Não necessariamente eu na vida dessas pessoas, mas essas pessoas vão, através dessa circunstância, transformar a minha mentalidade, acrescentar na minha vida, no meu aprendizado, para que, assim, no momento certo eu possa, sim, ajudar outras pessoas. Mas nem sempre naquele momento é sobre o outro, é sobre a gente. Nem sempre aquela circunstância difícil que se repete é sobre, não é, o problema não é no outro. É Deus te dando oportunidade para ser lapidado, transformado e assim você crescer. A mesma coisa, eu tenho uma colega que vive tendo problemas em emprego, e são problemas seríssimos, né? Então, não dura, passa um mês, passa dois, passa três, Amanda, nanana, e me procura e fala isso, fala aquilo. E eu falo para ela, o problema não é o trabalho, é você. Né? É a forma em que você age, a forma em que você reage, é a forma em que você enxerga os conceitos, o seu contexto, é o seu chefe, é o amigo, é a forma em que você lida com as pessoas, né? E não tem como eu pensar em todas as soluções, todos os cenários, mas o que eu quero te propor é, pega o seu contexto ruim, o seu ciclo repetitivo ruim e analisa qual é o seu padrão de comportamento em relação a esse ciclo, né? Em relação a isso que se repete. Se isso se repete, você também repete um comportamento. Uma outra vez eu ouvi que era assim, quem resolve tudo atrai sempre quem não resolve nada. E é lógico, né? E eu era, inclusive, esse tipo de pessoa em que eu resolvia tudo. E eu resolvo tudo até hoje. A diferença é que eu não me disponibilizo para qualquer pessoa. Eu não me disponibilizo para ajudar a todos como um dia eu fazia, né? É Deus ensinando moderação, realmente. Deus ensinando que não é deixar de fazer o bem, não é deixar de ajudar, não é, mas é entender que até a ajuda tem limite, porque o outro tem que ter a iniciativa sobre ele mesmo. É ensinar que o outro também precisa fazer por ele mesmo e que por mais que você faça por ele, ele tem coisas que só cabem à própria pessoa. Então, reflete hoje qual é o seu ciclo repetitivo que acontece e não dá certo e você se frustra de novo e você se decepciona de novo. É sobre você, não é sobre o outro. E é Deus te dando oportunidade para você ser transformado. Quando Deus fala pra gente, sejais transformados pelo poder da vossa mente. Se você refletir muito sobre isso, a nossa mente tem o poder de transformar o contexto ruim em algo bom. Então, a sua mente tem o poder de transformar aquilo que é ruim, que é tóxico para você, aquilo que te adoece, em algo que é a sua cápsula de transformação. É aquilo que vai, mas você tem que decidir ver dessa forma. Você tem que decidir enxergar de outra maneira. É olhar para a situação e dizer assim, o que eu tenho que aprender aqui? O que é que eu tenho para tirar de lição disso aqui? E a transformação da nossa mente, ela é gerada através dessa reflexão, é a mudança, é achar a graça de Deus naquilo, né? Senhor, qual a tua graça nessa situação, né? Então, quando a gente se põe a investigar, Deus sonda nosso coração e Deus responde às nossas dúvidas, responde às nossas perguntas, né? Então, é importante que a gente esteja direcionado para encontrar as respostas em relação a gente, não em relação ao outro. Não é sobre, mas você errou, o outro fez isso, não importa. É a questão de o outro errou, mas o que eu errei? O que permitiu que o outro errasse comigo? O que fez com que o outro agisse assim? Como eu agi inicialmente? Como que eu reagi depois, né? Por que no meu trabalho eu tenho sempre o mesmo tipo de problema? Por que nos relacionamentos de namoro, de casamento, eu vivencio os mesmos problemas? Quais permissões eu dou, né? Ou quais rigidez eu carrego comigo que me aprisionam de viver relações leves, né? De viver relações mais respeitosas, respeitando o limite de cada um, buscando entender que cada um é um indivíduo, tem uma história, tem uma bagagem, tem uma mochila de famílias diferentes, de aprendizados diferentes, né? E o que é que eu posso fazer para contribuir na vida dela para que a nossa vida dê certo? Né? Como que eu posso ensinar a ela também me ensinar a ser transformado para que juntos a gente cresça como um casal, como uma amizade, como irmãos,
como pai, mãe, filho, né? Então, tudo isso a gente consegue investigar e melhorar as nossas relações através da nossa própria transformação. Não é se preocupando com o outro porque o outro tinha que ser assim. Ah, mas o outro tinha, não é sobre o outro, é sobre você. Quem tem que mudar a percepção, quem tem que mudar a mentalidade é você, né? O outro é consequência, porque depois que você muda, o nosso processo, a nossa mudança, ela é realmente um processo, ela leva tempo, ela leva anos até, né? É como um processo de emagrecimento. Você engordou quantos quilos? Quero perder 30 quilos em 30 dias. Você ganhou 30 quilos em 20 anos. No, sei lá, 5 anos, no mínimo, 30 quilos. Ninguém engorda em um ano, a menos que tenha algum distúrbio, um problema de saúde. Mas o ser humano quer perder os 30 quilos em quanto tempo? 30 dias. Não dá. Não dá. Isso não é um processo. Isso é atropelar um processo. Seu corpo não entendeu, seu cérebro não entendeu que não é mais para comer daquele jeito. O seu organismo não se adaptou àquele tempo, àquele intervalo. O nosso corpo é inteligente, é um sistema, né? Do mesmo jeito é com qualquer coisa. Nós somos complexos demais para querer mudar. Fulano terminou comigo, mas fulano disse que mudou. Fulano terminou comigo mês passado. Hoje fulano mudou. Não mudou. Fulano não mudou. Ninguém muda em um mês. Ninguém muda em uma semana, né? Mudança necessita de tempo, porque é necessário eu transformar aquela situação. É necessário que eu transforme ela em um aprendizado. Faça uma leitura de um texto. Faz um teste. Lê ele um dia, ou 2 dias, 3 dias, passa uma semana, lê ele de novo. Você vai ter uma percepção diferente desse mesmo texto. O seu cérebro vai reagir, vai interpretar de outra forma, vai entender o que não entendeu inicialmente. O nosso corpo, ele não muda do dia para a noite. Então, a nossa mente também não se transforma do dia para a noite. Isso leva tempo. Não é verdade quando alguém diz assim, eu mudei. E passou, sei lá, minutos. Passou uma semana, ela nem entendeu ainda aquela situação, ela não entendeu o porquê dela ser. É uma jornada, inclusive, de autoconhecimento, é uma jornada em que ela precisa entender, às vezes, o passado dela, por que ela age daquele jeito, por que ela reage daquela forma. E isso leva tempo, entende? Então, ninguém realmente, para ser transformado de dentro para fora, é transformado em meses, né? Leva anos, a nossa mudança leva anos, porque são várias coisas, é a nossa vida acontecendo ao mesmo tempo, ninguém está dedicado ali horas e horas só naquela mesma coisa, a gente está ali dinamicamente conciliando trabalho, casa, casamento, os problemas pessoais, os problemas individuais, mentais, espirituais, é muita coisa, então não tem como a gente realmente dizer que mudou do dia para a noite, tá? Então, para que você consiga mudar ciclos repetidos, você precisa mudar a sua forma repetida de ser, né? Se você tem o mesmo resultado, é sinal de que você tem as mesmas ações.